Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso TBL 7. Essa aula está sendo regravada. Como eu falei para vocês no grupo, a gente teve, passei por uns probleminhas aqui com o Loom, que é o aplicativo que eu gravo, mas a gente, vai gravar de novo. E aí a gente vai falar hoje de sistema respiratório. Isso no que compete, os objetivos de aprendizagem, que é descrever a anatomia e histologia do sistema respiratório, explicar a mecânica ventilatória em repouso, mas eu vou falar também da mecânica ventilatória quando a gente estiver em uma situação de luta ou fuga, por exemplo. E a gente vai descrever os volumes e capacidades respiratórias na espirometria, que é aquele exame, que a gente assopra para avaliar os volumes e as capacidades pulmonares. Mas antes da gente chegar nessa parte, a gente vai ter que entender, primeiramente, como é que a via aérea ela é estruturada, tá? A gente chama de via aérea o nosso trato respiratório, que vai ser formado pelo nariz, pela faringe, que está atrás. A faringe ela ainda vai ser dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Tá? Ela é inclusive um órgão em comum, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. A gente vai ter a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Bom, a gente vai organizar a via aérea, o sistema respiratório, estruturalmente e funcionalmente. Estruturalmente, ele vai ser dividido em via aérea superior, que eu vou chamar de VAIS, e via aérea inferior, que eu vou chamar de VAI. A via aérea superior, ela é formada pelo nariz, pela cavidade nasal e pela faringe, tá? E estruturas associadas, que a gente vai ver, por exemplo, existem estruturas associadas na faringe com as conchas nasais. Na cavidade nasal, tá? A gente tem a divisão também, pela via aérea inferior, ou VAI, ou sistema respiratório inferior, tanto faz, que vai incluir a laringe com as cartilagens da laringe, tá? A traqueia, os brônquios e os pulmões. Essa estrutura é anatômica e estrutural, morfológica. Só que funcionalmente, a via aérea ela vai ser dividida em uma zona condutora e uma zona respiratória. A zona condutora é essa união, esse caminho de tubos que conseguem levar o ar até o local onde vai ocorrer a troca gasosa. Então, a zona condutora tá aqui, ó, coloquei, são várias cavidades e tubos interconectados, tanto intrapulmonares quanto extrapulmonares, que vão incluir nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais, tá? Só que a zona respiratória é o local onde vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa em si. Lá, a hematose vai acontecer nos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês, então não esqueçam, tá? Disso daqui. Mas eu vou mostrar como é que eles se organizam. Bom, a gente vai começar a ver a anatomia da via aérea, tá? De onde o ar entra até onde o ar vai. Então, o ar, ele vai entrar através do nosso nariz pelo vestíbulo nasal. E aí, veja que eu peguei aqui uma imagem cartilaginosa e óssea de um nariz e a gente consegue perceber que... Deixa eu colocar o microfone aqui pertinho de mim. A gente consegue perceber que o nariz, eu vou dividir ele em 3 terços, tá? O primeiro terço dele, veja que ele é ósseo, tá? Ele é extremamente ósseo. Ele é composto aqui pelos ossos nasais, um aqui e um lá. E lateral aqui, ele ainda tem um pedaço de maxila, são esses 2 ossos, tá? Então, a maxila ajuda a estruturar também o nariz. Só que os outros 2 terços, eles são extremamente cartilaginosos. A gente só vai encontrar cartilagem. A principal cartilagem aí vai ser a cartilagem septal, ou cartilagem do septo nasal, que é uma que está bem fininha aqui no meio. Ela é a mesma que está aqui, ó. É essa daqui, tá? Então, você consegue ver ela como se fosse uma lâmina mesmo perpendicular ali. Então, essa é a cartilagem septal ou do septo. A gente tem também cartilagens laterais e as cartilagens alares, tanto maiores quanto menores no nariz, tá? Aí aqui, eu peguei uma visão agora óssea, tá? Da cavidade nasal e a gente consegue perceber. Olha a cartilagem do septo nasal aqui e olha a relação dela com os ossos que vão formar a cavidade nasal. A gente tem o osso aqui, por exemplo, que é o osso nasal, que é esse que eu mostrei para vocês aqui.
Acima do osso nasal, a gente tem o osso da testa, né? Que é o osso frontal. Aí, perceba que o osso frontal, ele ainda comporta o seio frontal, que é uma estrutura de ressonância de ar, por exemplo. A gente tem também outro osso, que tem uma lâmina muito importante, que é a lâmina perpendicular do osso etmoide. Então, essa roxinha aqui, ó, é a lâmina do osso etmoide, a lâmina perpendicular, tá? A gente tem um outro osso em forma de borboleta, é um osso bem estranho, que é o osso esfenoide. E ele também tem uma parte dele aqui, tá? Então, a gente consegue ver, inclusive nele, a gente comporta também outro seio, que é o seio esfenoidal, tá? Embaixo da lâmina perpendicular do etmoide, a gente vai encontrar o osso vomer, tá? E o que é mais importante, eu vou até mudar a cor aqui, é a gente falar de palato duro e palato mole. Veja que de rosinha aqui eu tenho a maxila e de azul eu tenho o osso palatino. De rosa eu tenho o processo palatino da maxila e aqui eu tenho a lâmina horizontal do osso palatino. A união dessas duas partes ósseas aqui vai formar o que a gente conhece como palato duro, tá? Vou botar PD, palato duro. Esse palato duro, você consegue ver aqui, ó. Se você pegar a sua língua e colocar no céu da boca, você vai encontrar uma região óssea, né? Só que ao passo que você vai colocando a língua mais para trás, vai chegar uma hora que você não vai encontrar mais essa resistência, essa parte óssea. E aí você vai encontrar o palato mole, que tá mais aqui nessa região de trás e não tem osso, tá? Então, o palato duro é a união do processo palatino da maxila e da lâmina horizontal do osso palatino. Aí, a cavidade nasal, ela ainda vai ter mais coisas, né? Aquela parte ali era óssea, só que olha agora como ela é estruturada, né? Aqui, ó, o ar, ele vai entrar pelo vestíbulo do nariz. A gente vê aqui, né, as vibriças nasais, que são os pelos do nariz, é só um nome bonito para pelo no nariz. E o ar, ele vai ser conduzido até o átrio do meato médio. Quando ele chegar aqui, ele vai ser distribuído através das conchas nasais. A gente tem uma concha nasal superior, uma média e uma inferior. Elas vão servir para aumentar a superfície de contato com o ar. Então, quando o ar passa ali, ele tem mais contato com mais tecido, graças a elas, né? Que são assim um pouco mais arredondadas. E aí elas vão ajudar a filtrar o ar e umidificar o ar. Elas ajudam a filtrar porque elas têm o epitélio pseudoestratificado ciliado, que é produtor de muco. A gente vai ver esse epitélio. Então, são estruturas que ajudam a gente realmente a filtrar a sujidade do ar. Bom, a gente tem entre as conchas nasais os meatos. Esse daqui, por exemplo, é o meato superior. Esse aqui é o meato médio e esse aqui é o meato inferior. Esses meatos, eles são locais também de drenagem, tá? Veja aqui na face, a gente tem seios, que são cavidades que ajudam a ressoar o ar, né? Ajudam na ressonância do ar, inclusive ajudam na nossa fala, na fonação. E são cavidades que às vezes se enchem de muco, né? Elas são cavidades que produzem um muco que é drenado através desses meatos por dutos mesmo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o seio frontal, o seio esfenoidal, os seios maxilares. Esfenoidal só tem um, tá? Os maxilares direito e esquerdo. E aqui no meio, a gente teria ainda seios, na verdade, a gente chama de células etmoidais. E o conjunto, tá até aqui, ó. E o conjunto dessas células etmoidais eu vou chamar de seio etmoidal. Então, quando eu falar de seios da face, eu vou lembrar de 4 estruturas. Seio esfenoidal, etmoidal, frontal e maxilar. São esses que a gente precisa lembrar. Bom, além disso, aqui na cavidade nasal, a gente ainda vai encontrar um ósteozinho, né, que é um pequeno buraco que a gente vai chamar de ósteo de Eustáquio, tá? Esse ósteo de Eustáquio é uma pequena comunicação que existe entre a cavidade nasal e o aparelho auditivo, tá? É por isso que é muito comum quando a gente tem uma infecção de garganta, por exemplo, né? Quando a gente tem adenoide, a gente fazer também uma otite, né? Que é a inflamação da via auditiva, tá? É por causa disso daqui, existe uma pequena conexão, tá? Então, é basicamente isso daqui, tá? É um ósteo da tuba auditiva.
Tem gente que fala também osteofaríngeo da tuba auditiva e tá super certo também, tá? Bom, a gente consegue perceber até estruturas associadas a eles aqui, que eles cobram às vezes no LMF, né? Que é o torus tubário, que é esse abaulamento aqui nessa região do osteofaríngeo da tuba auditiva, mas a gente não tem uma função dele específica, é só realmente um abaulamento. Tá aqui torus tubal, mas as outras literaturas mais atualizadas do próprio Netter já chamam de torus tubário. E lá atrás a gente consegue ver uma linhazinha, né? Que é só o recesso faríngeo dessa região. Bom, outra estrutura muito importante aqui também é uma tonsila. Lembrar que tonsila, ela é um órgão linfóide, tá? Tudo que é tonsila é um órgão linfóide, que serve ali como um ponto de check-in, né? Pra gente ver se a linfa que passa ali, né? Através dos capilares linfáticos, ela tem bactérias, se ela tem vírus, se ela tem algum ser, né, que não é comum do nosso corpo. Ou seja, é um órgão de defesa também, tá? A tonsila faríngea, aqui ela tá pequenininha, mas quando ela tá grande, por algum processo infeccioso, por inflamação, a gente chama ela de adenoide. E se essa adenoide for muito grande, ela obstrui a cavidade nasal, né? E aí a gente tem que tomar outras medidas mais importantes. Mas é basicamente isso. A gente só chama de adenoide quando ela está aumentada. Bom, outra coisa que a gente consegue perceber aqui é o que eu falei, do palato duro e do palato mole. Olha o palato duro aqui. A gente consegue ver os dois ossos, tá? Isso aqui é só o canal incisivo mesmo da maxila, não é outro osso não. Mas até aqui é maxila. Vou apagar para vocês perceberem mais e vou aproximar. Aqui, ó, é processo palatino da maxila. E tá vendo que aqui tem uma quebra? Porque isso daqui já é a lâmina horizontal do osso palatino. Isso daqui é palato duro. E essa região aqui que eu não tenho osso, eu vou chamar de palato mole. Olha só o que vai constituir o palato mole. Essa pontinha aqui, que é o que a gente chama de úvula. Ou que o povo aí, por aí, chama de goela, né? Isso aqui é a úvula. Tá? Então, ó, palato mole, né? A gente encontra a úvula no palato mole. E aqui é a língua, né? Óbvio. Bom, quando a gente fala da histologia da cavidade nasal e da via aérea, assim, no geral, pelo menos até a traqueia, a gente vai encontrar um epitélio muito parecido. Ele pouco muda, sabe? Ele é composto por 5 tipos celulares, tá? O primeiro tipo celular são as células ciliadas, que são as células que eu falei, né? Forma-se, né, um epitélio pseudoestratificado ciliado. Então, a gente consegue perceber esse epitélio pseudoestratificado ciliado aqui, ó. Fica bem claro aqui, porque a gente encontra núcleos em diferentes alturas, mas não deixa de ser um epitélio que é simples, tá? Ele só é pseudoestratificado, a gente acha que é estratificado, mas ele não é, tá? Então, essas células, elas têm especializações da sua superfície da membrana, que são cílios. Aqui a gente consegue ver alguns, ó. Alguns não, vários, né? Vários cílios aqui, que vão ajudar com o batimento deles a empurrar o muco que vai ser produzido pelas células caliciformes. A célula caliciforme é essa de azulzinho aqui, ó. Ela consegue produzir um muco rico em glicoproteínas e algumas outras substâncias que vão conseguir se fixar nesses cílios, né, na superfície apical aqui dessas células. E esse muco vai ajudar a grudar as sujeiras. Então, a sujeira que passa ali gruda no muco e os cílios, eles vão empurrando esse muco, tá, para ser jogado fora. Ou, por exemplo, o que acontece é muito mais comum, é a gente deglutir esse muco, né? O batimento dos cílios faz com que esse muco ele saia da árvore respiratória, vá para a faringe e desça pelo esôfago, tá? Bom, outro tipo celular são as células em escova. Essas células em escova, isso aqui inclusive é do Ross, tá? Quem quiser ver melhor, tá lá no Ross. Essas células em escova, elas são células que têm especializações do tipo microvilosidades na sua superfície apical. Então, elas não têm grande importância assim, elas só são realmente... só estão lá, entende?
A gente tem também as células de Kulchitsky, que a gente chama também de células neuroendócrinas, que elas vão secretar alguns peptídeos, alguns hormônios, tá? Nesse tecido. E a gente tem as células basais. As células basais, elas são essas células aqui, ó. Como o nome diz, estão lá na base do tecido, apoiados na membrana basal, tá? Essas células aqui, elas são células um pouco indiferenciadas, porque elas têm capacidade de se diferenciar, de se transformar em outros tipos celulares. Então, por exemplo, se eu tenho uma perca aqui, ou se as células ciliadas morrem, essas células basais, elas conseguem se transformar em células ciliadas para recompor, para refazer esse epitélio. E outra coisa muito importante é que nessa imagem aqui, nessa lâmina histológica, a gente consegue perceber alguns tipos celulares importantes, como as células caliciformes. Se eu mostrar na foto para vocês, vocês conseguem ver que elas têm um citoplasma grande e é um citoplasma um pouco diferente das células ciliadas. Por quê? Como elas são produtoras de muco, o citoplasma delas, ele é cheio de grânulos de várias coisas, né? Tem glicose, glicoproteína, tem lipídio, e tudo isso vai ser perdido na preparação da célula. E aí, quando a gente olha um tecido desses, né, a gente consegue perceber que existem espaços em branco. Esses espaços em branco aqui eram os espaços preenchidos, né, pelas células caliciformes. Então, tudo isso branco aqui é célula caliciforme, tá? Aí você vai perguntar, meu Deus, isso aqui não parece nunca um tecido de epitélio pseudoestratificado ciliado. Não parece mesmo não, porque parece que são várias camadas, né? Só que o que está acontecendo aqui é sobreposição de lâminas mesmo, tá? É como se eu tivesse uma lâmina aqui, outra aqui atrás, outra aqui atrás, outra aqui atrás. E a gente está vendo aqui, ó, uma célula na frente, uma lá atrás, outra lá atrás e por aí vai, tá? Então o epitélio ele não deixa de ser pseudoestratificado ciliado. Bom, descendo um pouco mais na via aérea, a gente consegue perceber, por exemplo, estruturas como a laringe. A laringe, ela é extremamente cartilaginosa. E o marco inicial dela é o osso ióide, que é um ossículo que a gente tem aqui na base do pescoço, tá? No teto do pescoço, desculpa. Esse ossículo, ele vai fazer comunicação com algumas cartilagens, como, por exemplo, com a cartilagem tireoidea, que é essa daqui, e com a cartilagem cricoide, que é essa aqui de baixo. A cartilagem tireoidea, ela tem alguns marcos específicos, como por exemplo, ela tem a sua lâmina, tá? Da cartilagem tireoidea, a gente chama de lâmina mesmo. Ela tem esse Vzinho aqui em cima, que a gente conhece como incisura tireoidea, tá? Ou incisura tireoidea superior, tanto faz, ou incisura da tireoide. A gente diz que é superior, mas eu nunca achei a inferior, nunca vi em livro nenhum. Então só tem superior. A gente tem os cornos da cartilagem tireoidea, o corno superior e o corno inferior, tanto direito quanto esquerdo, tá? A gente tem essa deflexão aqui, ó, forma como se fosse uma quina, que a gente vai chamar de linha oblíqua da cartilagem tireoidea. E olha que coisa massa, né? Existe uma membrana que vai ligar a cartilagem tireoidea ao osso ióide. E essa membrana é a membrana tireoideia. Ó, é uma membrana que liga a tireoide ao osso ióide. Desculpa, a cartilagem, tá? Então, liga a cartilagem tireoidea ao osso ióide, é a membrana tireoideia. Aí, a gente tem também uma outra estrutura, não vou chamar de membrana, mas a gente vai chamar de ligamento, que vai conseguir unir a cartilagem cricoide com a cartilagem tireoide. O ligamento que une a cartilagem cricoide com a cartilagem tireoide é o ligamento cricotireoide. E aí, essas são as cartilagens que estão aqui na frente. Numa vista posterior da laringe, a gente ainda encontra outras. Tá vendo que lá atrás tem um chapeuzinho? Esse chapeuzinho aqui é a cartilagem aritenoidea, tá? Essa cartilagem, em cima dela, a gente ainda vai achar a cartilagem corniculada e cuneiforme, tá? Estão lá em cima ainda. Bom, outra cartilagem que é
extremamente importante da laringe é a epiglote, que ela tá aqui, tá? Que é o que realmente fecha e abre para entrada e saída de ar. Por que ela é importante? Porque vocês vão fazer o exercício aí de pegar no pescoço de vocês e vocês vão sentir uma estrutura mesmo cartilaginosa. Quando vocês pegam nisso, vocês estão pegando na traqueia, tá? A traqueia tá aqui, né? O C cartilaginoso dela, que a gente vai chamar de C traqueal. Vou explicar por que esse C traqueal. C traqueal. E esses ligamentos aqui, que são os ligamentos anulares, eles ligam cada C traqueal. Mas, voltando, quando você pega aqui, você consegue ver que anteriormente, mais próximo, né, da parte anterior, a gente tem a laringe. Só que a epiglote, ela vai fazer um controle pra gente do que vai entrar ou não na via respiratória. Por quê? Na frente eu sei que eu tenho via respiratória, então eu tenho laringe. Só que lá atrás eu tenho um esôfago. Então, a epiglote, ela fica aqui, ó, olhando o que vai passar ou não, né? Quando a gente se alimenta, a gente engole um alimento, esse alimento cai na faringe, o alimento da faringe, ele tem que escolher se ele vai descer pro esôfago ou pra via respiratória. Só que ele nunca pode descer pra via respiratória. Então, a epiglote vai fechar e vai permitir com que ele vá para o esôfago, tá? Então, esse é o caminho natural das coisas. Quando existe uma falha nisso daqui, existe aquilo que a gente conhece como avase, que é a obstrução, né? Que a gente faz, né? O procedimento do avase, com a manobra de Heimlich, com tosse, com tudo aquilo lá, tá? Vai ser a obstrução das vias aéreas por algum corpo estranho. Bom, aí eu trouxe uma imagem pra gente conseguir ver de dentro mesmo, né? Trouxe um vídeo e uma outra imagem. Então, imagine que agora eu peguei essa foto aqui, né? Peguei essa estrutura da laringe e tô vendo de cima agora. Fiz um corte sagital e tô vendo de cima. Desculpa, fiz um corte transversal e tô vendo de cima. Quando eu tô olhando aqui de cima, eu consigo ver a epiglote e consigo ver aquelas cartilagens que eu falei, tanto a cuneiforme quanto a corniculada aqui dos dois lados, tá? Uma coisa muito importante que eu consigo ver também são estruturas que vão ajudar a gente a falar, que são as cordas vocais. A gente tem dois tipos de cordas vocais, as cordas vocais verdadeiras e as falsas, tá? Ou também chamadas de vestibulares, as falsas, tá? As vocais verdadeiras são essas aqui em branco, tá? Aqui elas estão fechadas e aqui elas estão abertas. Do lado delas, a gente tem esses folhetos aqui, que a gente vai chamar de corda vocal falsa ou vestibular, tá? Aqui também tem, ó, ventricular, então também é outro nome, tá? Mas a gente chama mesmo de verdadeira e falsa, tá? Então, as cordas vocais verdadeiras e as falsas que só ajudam, tá? Nesse processo de abertura e fechamento dessas cordas, dessas pregas, né? E aí eu coloquei um vídeo aqui de um paciente sendo entubado pra gente conseguir entender melhor como é que funciona, né, a anatomia da via aérea. Eu vou passando aqui. Tá botando um propofol nela, pré-oxigenando. Mediu o laringo, vai colocar o laringoscópio. Aí, tá passando o laringoscópio com a câmera e vai pinçar ali, ó, a cartilagem epiglótica, tá? Então, quando ele pinça a cartilagem epiglótica, a gente já consegue ver as cartilagens. A gente não consegue ver, assim, estritamente qual é qual. Mas a gente consegue ver aqui que tem um amontoadozinho, que são as cartilagens aritenoide, cuneiforme e corniculada, que estão aqui, são as cartilagens da vista posterior, que vocês vão ver lá no LMF. E a gente tem aqui a cartilagem epiglótica, tá? Ele vai tentar mostrar pra gente aí as cordas vocais. Mas tá bem ruim de visualizar, mas tem outra aqui, ele vai fazer de novo. E vai mostrar pra gente. Ele tá entrando na via aérea. Opa, achou a epiglote. Olha a epiglote aqui. Ele vai pinçar nesse ligamentozinho dela e ela na hora ela abre. Aí ele vai mostrar pra gente lá, essa região lá de dentro, ó. Onde estão as cordas vocais. Ele fez
uma manobrazinha, que é a manobra de Selick ali, né? Que é dar um apertozinho pra aumentar aqui a área. A gente consegue ver aqui, ó. Eita! A gente consegue ver as cordas vocais, as verdadeiras passando ali, né? Lá dentro um pouquinho. E as cordas vocais, as falsas do lado. Ó as verdadeiras lá, tá vendo? Bem no meio. Aí ele vai passar só um tubo. E o tubo desce, né? Passa por elas ali. E é introduzido na via aérea da pessoa. E conectado a uma máquina, né? É basicamente isso daqui que acontece. Bom. Aí, vou mostrar pra vocês a histologia desse tecido agora, tá? Que é a via respiratória. Eu mostrei pra vocês ali a histologia da cavidade nasal. E quando eu vejo a histologia da cavidade nasal, eu consigo perceber que ela vai ser muito parecida com a da traqueia. Por quê? A traqueia, ela é um órgão tubular, ela é um tubo. Então, a mucosa dela é igualzinha da cavidade nasal, tá? Lá a gente viu que era o epitélio pseudoestratificado ciliado. A mucosa aqui também vai ser. E lembrar, né? Aqui eu sei que... Ó, eu até escrevi aqui. Vou voltar pra vocês verem. Cadê? Aqui, ó. Eu escrevi que isso aqui era um C traqueal. Que a traqueia tinha um C traqueal. E esse C traqueal é esse cara aqui, ó. Por quê? Aqui atrás fica o esôfago, né? O alimento, ou ele... Na verdade, ele tem que sempre passar pelo esôfago, né? Mas na frente da gente, aqui na frente dele, a gente tem a nossa traqueia, que é a nossa via respiratória aqui, certo? Então, ele não pode ser totalmente preenchido para não enrijecer essa parede aqui atrás. Então, aqui a gente vai encontrar uma coisa que a gente chama de músculo lisotraqueal, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Mas, enfim. A traqueia, ela vai ser dividida em 4 camadas. A camada mais interna, que está mais em contato com o ar está aqui no lúmen, é a camada mucosa, que é uma bem roxinha, fininha, que está bem aqui assim, ó. Ela é formada por lâmina própria e o próprio epitélio pseudoestratificado ciliado, tá? Embaixo dela, a gente vai encontrar a submucosa, que é feita de tecido conjuntivo denso, não modelado. A gente consegue ver aqui, ó, diversas glândulas produtoras de muco da submucosa. Embaixo da submucosa, a gente vai encontrar a camada cartilaginosa, que é essa daqui, composta por cartilagem hialina. E aí, essa cartilagem hialina, ela forma um C traqueal. É o C traqueal. Não vou escrever tudo não, mas é o C traqueal. Esse C, ele não se completa, mas essa região aqui, ela não fica molenga, tá? A gente vai encontrar aqui o músculo traqueal, que é o músculo liso traqueal aqui ainda, tá? E aí, a camada mais externa é a adventícia. A adventícia, ela vai ser um conjunto de diversos tecidos, né? Ela serve como ancoragem, fixar a traqueia nessa região aqui do pescoço. Então, ela tem tecido conjuntivo frouxo, ela tem tecido adiposo, veja que ela tem várias partes brancas, assim, esbranquiçadas. Ela tem tecido adiposo, ela tem vaso sanguíneo, ela tem bastante coisa, tá? Então, o que é mais importante a gente lembrar é isso aqui, ó, da mucosa e da cartilagem hialina em forma de C. Eu vou aproveitar para abrir o Histology Guide aqui e vou mostrar a vocês o esôfago aqui atrás, tá? Pronto, coloquei aqui no Histology Guide e aí a gente vai perceber aqui, ó, vou colocar aqui sistema respiratório e vou colocar a traqueia. Veja que um é atrás do outro. Isso daqui é o esôfago, ele estaria aqui atrás, tá? Porque eles normalmente tiram de uma peça só, né? Então, a gente tem a traqueia e logo atrás aqui a gente tem o esôfago, certo? Então, é basicamente isso aqui, tá? Bom, a gente já viu isso? E aí, vamos ver os locais em que o ar vai passar na árvore respiratória. Bom, a gente vai encontrar na via aérea inferior, principalmente, né? A gente tem aqui a laringe, a traqueia. E veja aqui, lá no finalzinho da traqueia, a gente tem uma região que a gente conhece como carina.
Essa carina é o local de bifurcação dos brânquios principais ou brânquios primários, tanto faz o nome. O brônquio principal, ele pode ser direito ou esquerdo, depende do lado do pulmão, tá? E esse brônquio principal, ele vai se dividir em brônquios lobares, porque o pulmão, ele vai ser dividido em lobos. E a gente vai abrir um parênteses aqui agora. Por quê? O pulmão direito, ele tem 3 lobos e 2 fissuras. O pulmão esquerdo tem 2 lobos e 1 fissura. O pulmão direito, veja como ele é. Ele tem um lobo superior aqui em cima, um lobo médio aqui e um lobo inferior. Só que ele tem 2 fissuras. Essas fissuras a gente vai chamar elas de ou fissura oblíqua ou de fissura horizontal. Essa aqui de baixo, ela parece uma curva mesmo, né? Uma curva oblíqua. Então, ela eu chamo de fissura oblíqua. Essa aqui eu vou chamar de fissura horizontal. No pulmão esquerdo é a mesma coisa. Vou chamar essa aqui, como é bem curva, de fissura oblíqua. Só que o pulmão esquerdo, a gente tem que lembrar, né? Que o coração, ele ocupa, né? Ele tá ali localizado no mediastino, só que ele tá um pouco virado à esquerda. E aí, esse virado à esquerda causa no pulmão 2 coisas: a incisura cardíaca e a impressão cardíaca. A incisura cardíaca é esse marco anatômico aqui, ó, na borda, tá, do pulmão. E lá no hilo pulmonar, lá dentro, o coração causa uma marca mesmo, tá? É o que a gente chama de impressão cardíaca, essa marca. Pronto, né? Então, abri a sessão para falar aqui dos lobos pulmonares. E aí, a gente vai encontrar que, né, aquele brônquio principal que estava aqui se subdividiu em brônquios lobares, tá? Então, aqui ele está mal representado, mas ele vai para cada lobo, tá? No Netter tem uma foto perfeita disso. Ele vai para cada lobo e em cada lobo ele vai se dividir em brônquios segmentares ainda. Esses brônquios segmentares, eles vão se dividindo até virar bronquíolo. E o bronquíolo, ele é uma estrutura bem menor, ele é bem diferente dos brônquios, tá? Ele tem bem menos cartilagem. Os bronquíolos terminais, inclusive, por exemplo, né, que vêm dos bronquíolos, eles, às vezes, eles nem têm cartilagem, ou eles têm uma que nem dá uma volta completa, ou pouquíssima cartilagem mesmo. Vou mostrar pra vocês já já. Mas só vocês têm que lembrar essa ordem aqui, tá? Brônquio principal, brônquio lobar, segmentar, bronquíolo e bronquíolo terminal. Do bronquíolo terminal ainda vem aí mais bronquíolos, mas eu vou mostrar a vocês. Aí aqui eu tô mostrando só a histologia do brônquio. Aqui é o brônquio principal, tá? Então, esse cara aqui, ó, ou é esse, tá? Consigo ver que ele vai ser um pouco parecido, né, com a traqueia, só que ele tem uma coisa que lá não tem, que era a camada muscular. Então, a gente encontra nele uma camada mucosa, muscular, submucosa, cartilaginosa e adventícia. A camada mucosa, como, né, a gente já conhece, é a que está em contato com o ar. Então, é uma bem fininha que fica aqui. A camada muscular é uma camada que tem músculo liso. E isso é muito importante para conseguir ajudar o bronco a fazer broncodilatação ou broncoconstricção, tá? Porque os receptores beta 2 que a gente conhece, eles estão no músculo liso desses brônquios, tá? E aí, desculpa, a gente vai encontrar também uma camada submucosa, onde a gente vai achar aquelas glândulas da submucosa que eu já falei, né? Que elas estão bem espalhadas aqui, né, as glândulas da submucosa. A gente tem também uma camada cartilaginosa, que é aquela placa de cartilagem hialina, tá? Tá aqui. E a gente tem a adventícia, que é uma mistura de vários tipos de tecido, né? Tem tecido conjuntivo frouxo, denso não modelado, adiposo, porque a adventícia vai prender o órgão ao redor, né, no local onde ela tá. Aí aqui eu só peguei e aproximei a mucosa, tá, do brônquio, e a gente consegue ver o epitélio pseudoestratificado ciliado. Cadê a lupa? Então, a gente às vezes fica assim, né? Meu Deus, cadê o pseudoestratificado? Mas a gente consegue ver aqui, ó, uma célula caliciforme bonitinha, com seu núcleo pretinho aqui, roxinho aqui embaixo, e o citoplasma branco. Aqui tem outras duas, né?
Aqui tem uma que parece mais ou menos, né? Então, é basicamente isso daqui. E a lâmina própria aqui embaixo, né? Óbvio. Bom, aqui tem que prestar atenção agora, porque a gente vai comparar brônquio, que era o de trás, com bronquíolo. Lá no brônquio, a gente encontrava aquele C cartilaginoso, né? Aquela cartilagem hialina. Aqui no bronquíolo, a gente não vai encontrar. E óbvio, isso depende do tamanho do bronquíolo. Se ele for um bronquíolo recém-formado, a gente ainda encontra cartilagem nele. Mas se ele for um bronquíolo terminal ou um bronquíolo respiratório, no respiratório você não vai achar de jeito nenhum, tá? Vou mostrar até uma foto para vocês depois. Mas aqui eu coloco, né, que os bronquíolos, eles são ductos condutores de ar, medindo 1 milímetro ou menos de diâmetro. E os bronquíolos maiores, né, os que acabaram de ser formados pelos brônquios segmentares, eles vão se ramificar, tá? Cadê? E dar origem aos bronquíolos terminais. Só que esses bronquíolos terminais, eles também vão se ramificar e vão dar origem aos bronquíolos respiratórios. Importante salientar que não há placa de cartilagem nem glândula no bronquíolo. A gente sabe disso. Só que abre uma exceção aqui. Em alguns bronquíolos ainda muito grandes e recém-formados, né? Acabou de sair de um brônquio segmentar e formou um bronquíolo. Ele ainda pode ter, sim, cartilagem, tá? Os bronquíolos de maior diâmetro, eles têm inicialmente um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado e, ao passo que ele vai diminuindo o seu diâmetro, o seu calibre, ele vai mudando o epitélio e o epitélio vai deixando de ser pseudoestratificado colunar ciliado e vai passando a ser um epitélio simples colunar ciliado, tá? Então, eu botei aqui, ó, isso acontece à medida que o ducto se estreita. E outra coisa, as células caliciformes ainda estão presentes nos bronquíolos maiores, né? Acabou de formar do brônquio segmentar, ainda acha célula caliciforme produzindo muco. Mas, né, isso não existe, isso não é encontrado em bronquíolo terminal e em bronquíolo respiratório, só nos bronquíolos recém-formados muito grandes. Outra coisa é que não existem glândulas subepiteliais nos bronquíolos. Acho que eu até falei isso pra vocês já, né? E só para lembrar que a parede de todos os bronquíolos, ela apresenta uma camada relativamente espessa de músculo liso. Então tá aqui, ó, músculo liso aqui, aqui, né? Ele arrodeia, ele, né, envolve o bronquíolo. Isso porque a gente tem que lembrar que o receptor beta-2, né, um receptor adrenérgico beta-2, ele tá no pulmão, né? Lembra do macete de beta-2 porque a gente tem 2 pulmões, tá? E aí, essa estimulação pode provocar broncodilatação e ajudar a melhorar, né? Se for por um agonista, né, que mimetiza a noradrenalina no receptor beta-2. Bom, outra coisa que a gente tem que colocar aqui, né, é a anatomia da via aérea no que se refere a duas estruturazinhas, né, que são as pleuras. Bom, nosso pulmão, vou mostrar a vocês, mas o nosso pulmão, ele meio que não tem uma estruturação presa na cavidade torácica. Nosso pulmão, ele flutua na cavidade torácica, na caixa torácica. Isso porque ele só vai ser preso aqui mesmo, né, pela união dos brônquios com o seu tecido pulmonar, tá? Só que não existe contato, né? O pulmão, ele não está preso nas costelas, por exemplo. Isso porque a gente tem 2 pleuras recobrindo o pulmão. Uma pleura mais externa, eu vou chamar de pleura parietal. E essa pleura parietal, ela vai estar aderida à cavidade torácica, à caixa torácica. E a pleura visceral, que é a azul, ela vai estar aderida, unida ao pulmão. Então, tá aqui a outra imagem, é o melhor para a gente conseguir, né, ver isso. Aqui de vermelho, a gente tem a pleura parietal, unida à caixa torácica, e de azul a pleura visceral, tá? Essa pleura visceral, o que vai acontecer?
Por algum motivo ou por alguma patologia, pode existir, né, um acúmulo muito grande de um líquido que não deveria existir entre as pleuras. Porque, assim, entre elas existe um líquido mínimo, tá? No espaço pleural, que é o líquido pleural. Ele é muito pouquinho. Coloquei aqui, ó, até como é que eles se organizam, né? Pleura parietal, entre elas tem um espaço pleural que é pequenininho, e a pleura visceral. Só que entre elas existe um líquido bem pouquinho que só serve para diminuir o atrito entre essas duas pleuras. Mas, se ocorrer algum processo infeccioso, por exemplo, ou alguma doença de base, como DPOC, ou alguma coisa que haja na integridade das pleuras, pode ocorrer acúmulo muito mais de um líquido, né, entre esse espaço pleural. Isso pode ser pus aqui no meio, pode ser sangue, causando um hemotórax, pode ser ar, causando um pneumotórax, pode ser bastante coisa, né? E aí, quando isso acontece, a gente vai ter uma compressão do pulmão, tá? Vou mostrar isso pra vocês depois, mas é só pra exemplificar aqui que a gente tem pleuras, tá? Isso vai ser importante pra gente entender as cenas dos próximos capítulos aí dos slides. Outra coisa que eu quero falar que é muito importante é que coloquei aqui, né, que o pulmão flutua na cavidade torácica e tal, isso eu falei pra vocês. Só que existe uma sucção contínua do excesso de líquido para os capilares linfáticos, né, os canais linfáticos, que mantêm uma leve tração entre a superfície visceral da pleura pulmonar e a superfície parietal da pleura da cavidade torácica. Essa sucção, ela vai ajudar a gente, né, a formar o que a gente vai conhecer mais lá pra frente de pressão alveolar, tá? É uma pressão negativa. Vou mostrar pra vocês lá na frente, tá? Então, essa sucção forma uma pressão negativa. Deixa eu passar aqui. Ops. Aí, pronto. Aí eu coloquei uma imagem aqui, né? Um desafio, porque já caiu imagem, raio-x em provas passadas. Aí eu pergunto a vocês, o que é que tem de errado aqui nesse raio-x, né? A execução dele tá perfeita, ele é um raio-x feito, né, de trás para frente, em póstero anterior, ou seja, ele é um raio-x em PA, ele tá bem visível. E aí perceba que aqui do lado esquerdo a gente consegue ver toda a trama dos brônquios. Ó, vou aproximar, tá perfeito mesmo. Aqui a gente consegue ver, ó, os brônquios, todos aqui, tá vendo? A gente consegue ver. Só que, no lado esquerdo, a gente consegue ver todo, até o último pedacinho lá. Aqui do lado direito, não. Existe um espaço que não tem essa trama que eu falei, essa trama pulmonar. Porque a borda pulmonar tá aqui, ó. Consegue perceber a borda pulmonar aqui? Isso aconteceu por algum motivo em que houve uma perda da integridade desse tecido e houve entrada de ar aqui nesse espaço pleural. Então, o espaço pleural aqui, a pleura visceral, ela continua grudada na cavidade torácica e a pleura parietal, ela tá aqui, coladinha com o pulmão. E aqui nesse espaço tem acúmulo de ar e esse ar está comprimindo esse pulmão. Ou seja, isso aqui é um pneumotórax. Tá? O que é que tem de errado aqui? É o pneumotórax à direita. Bom, aí a gente vai descer mais um pouquinho na via aérea. A gente tem que chegar no alvéolo. E aí, como é que vai funcionar? A gente tem, né, que eu falei pra vocês, os bronquíolos dando origem aos bronquíolos terminais, e os bronquíolos terminais, eles vão dar origem aos bronquíolos respiratórios. Veja que, quando eu olho mais de perto, eu consigo ver essas estruturas rosinhas aqui, que são cartilagens, tá? Isso aqui é cartilagem, mas veja que o bronquíolo terminal aqui, ele ainda é grande, grosso. Então, a gente aqui ainda acha um pouquinho de cartilagem, mas não é nem muito. Mas o bronquíolo terminal, ele vai dar origem a bronquíolos respiratórios. E aí o bronquíolo respiratório, ó aqui, ó, um bronquíolo terminal vai dar origem a um bronquíolo respiratório. Esse bronquíolo respiratório dá origem a ductos alveolares. Olha só, tava aqui um bronquíolo respiratório,
E está vendo esses caminhos aqui? São os ductos alveolares. Esses ductos alveolares conduzem o ar até alguns sacos. Ó, um saco alveolar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Outro aqui, vários sacos alveolares. Esses sacos alveolares parecem caixinhos de uva, né? Tá aqui, ó. E aí, lá no saco alveolar, a gente vai encontrar o alvéolo em si, tá? Então, é basicamente assim que vai funcionar a passagem de ar por essas estruturas. Lembrar disso daqui. Bom, lá dentro do alvéolo agora, como é a estrutura dele? Ele é estruturado em ter alguns tipos celulares, como por exemplo, o pneumócito tipo 1, ou também chamado de célula alveolar tipo 1. Essa célula alveolar tipo 1, ela vai ajudar a gente a fazer hematose, a troca gasosa. É o pneumócito tipo 1 que faz a troca gasosa com o capilar pulmonar. Então aqui, ó, a gente consegue ver um capilar pulmonar e aqui, ó, a gente consegue ver uma célula alveolar tipo 1 ou pneumócito tipo 1, que é a mesma coisa, tá? Eu aprendi pneumócito tipo 1 e aí eu sempre falo pneumócito tipo 1. E aí, o que acontece? O pneumócito tipo 1 vai trocar gases por difusão passiva com o capilar, tá? A gente vai ver mais pra frente lá como é que acontece isso, mas tá aqui, ó, o eritrócito, tá? E o espaço alveolar aqui. Bom, então a célula alveolar tipo 1, a gente sabe o que ela faz. A gente tem também a célula alveolar tipo 2, que é essa daqui, ó. Essa amarelinha. Ela vai produzir um líquido chamado surfactante. Esse surfactante, ele vai ajudar a diminuir a tensão superficial que existe no alvéolo, que é uma tensão que coloca o alvéolo a se colabar. Ela aumenta, né, essa chance do alvéolo colabar, se não tiver surfactante. Então, a célula alveolar tipo 2, ela tá presente para produzir esse surfactante e impedir esse colabamento, tá? Outra célula muito importante é esse macrófago aqui. São os macrófagos alveolares, que estão lá também no tecido pulmonar, que vão fazer diapedese, né? Sair do sangue, ou seja, deixar de ser monócito e virar macrófago, porque macrófago é de tecido e monócito é de sangue. E aqui no pulmão, eles vão comer aquilo que não é essencial, né? Alguma proteína mal feita, alguma célula que morreu, alguma bactéria, algum vírus. Então, essa é a função deles. Aí eu coloquei aqui uma imagem para a gente conseguir ver histológica, tá? Vou até aproximar aqui novamente. Então, olha só as células alveolares tipo 1. O núcleo delas é até mais achatadinho, tá vendo? Essas células alveolares tipo 1 são as células que vão fazer a troca gasosa. Só que a gente tem também células alveolares tipo 2. Vou mostrar algumas para vocês aqui, ó. Ai, não consigo grifar, né? Mas aqui tem uma célula alveolar tipo 2. Aqui tem outra célula alveolar tipo 2. Aqui tem outra célula alveolar tipo 2. Tá? Então, são essas células aqui que vão produzir o surfactante. Elas configuram aí mais ou menos 10% desse aparelho, tá? Celular. Basicamente isso. E a gente tem também os macrófagos alveolares, que são esses carinhas aqui, ó. Os macrófagos alveolares são aqueles come-comes, né, do tecido que eu já expliquei a vocês. E aí a gente vai entrar agora numa outra seara, que é entender como é a respiração em si, né? A gente vai ver que a ventilação, que ventilar é diferente de respirar, é diferente de fazer respiração externa e de respiração interna. Aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula em duas partes, tá? A primeira parte foi essa anatômica, agora vai ser a parte funcional. Me esperem aí que já vem mais coisa.